Filosofia da educação, antropologia filosófica e educação. Antropologia filosófica é a área da filosofia que investiga o ser humano. A palavra antropologia deriva de anthropos, do grego, que quer dizer ser humano, englobando aí o ser humano masculino andros e o feminino guiné. A antropologia filosófica busca saber do ser do humano. Trata-se da busca por respostas a diversas perguntas como as que seguem. O que é o ser humano? Ele é um ser dotado de uma essência ou natureza especial? Ele é um ser diferente dos demais seres da natureza? Em que ele é diferente? Há algum sentido para a existência humana? Se há, qual seria esse sentido? O ser humano se faz ou é um ser determinado pela sua essência ou pela sua natureza? Como entender algumas características do ser humano, como a linguagem, o pensamento articulado, a sociabilidade, o trabalho transformador da natureza, a produção de cultura, a busca pelo transcendental, a educabilidade e etc. Há diversas respostas para essas questões. Algumas são racionalistas, outras cientificistas, outras podem ser denominadas de essencialistas, outras materialistas. Vejamos. Visão racionalista do ser humano: o que mais distingue o homem dos demais animais é o fato de que ele é um ser racional. Esta visão, que tem sua origem na filosofia grega, Platão e Aristóteles, passa pela escolástica medieval e chega até os nossos dias. Visão cientificista do ser humano sustenta que ele e todas as suas atividades são determinadas pelas leis da física, da química e da biologia. O ser humano é visto como a mais complexa forma de vida e pode ser entendido pelas mesmas leis que governam todos os outros seres da natureza. Visão essencialista do ser humano afirma que ele possui uma essência já dada, ou uma natureza que o define com suas características básicas, as quais não se modificam no decorrer do tempo. Essas características devem ser desenvolvidas ao longo da existência. Visão materialista da realidade e do ser humano significa afirmar que tudo que existe é matéria ou decorrência dela. O ser humano é um corpo material e, como tal, ele participa da realidade material, obedecendo às suas leis. Há dois tipos de materialismo. O materialismo mecanicista afirma que toda a realidade material, inclusive o ser humano, está constituída de tal forma que nela não há mudanças. Tudo funciona guiado por leis fixas que nunca se modificam. Tudo funciona como um grande mecanismo. E o materialismo histórico-social, materialismo dialético ou ainda materialismo histórico-dialético. Esta maneira de pensar afirma que a realidade e o ser humano são materiais, mas ambos em processo de contínua construção e reconstrução. Tudo está em mudança, tudo está tornando-se uma outra realidade ou uma outra maneira de ser. Apesar de a ênfase ainda ser grande na racionalidade, outros aspectos do humano têm sido objeto de preocupação dos educadores de alguns anos para cá. Aspectos como os corporais, importância da biologia, os da afetividade, importância da psicologia, os da vida social, importância das ciências sociais, os estéticos, educação artística e outros. Uma educação pensada apenas a partir de referências cientificistas é a denominada de educação naturalista. Parece que não contam muitos os aspectos emocionais, estéticos e os do espírito, seja qual for a concepção que se tem de espírito. Segundo a visão essencialista do ser humano, a educação é vista como uma ajuda para que crianças e jovens desabrochem as características básicas de um ser humano, tudo como um modelo natural ou essencial. Há um complicador nesta visão, como épocas, sociedades, grupos de pessoas têm ideias diferentes de qual é a essência ou a natureza humana. Além disso, a ideia dominante a respeito de como deve ser um ser humano acaba servindo como instrumento de dominação. Todos devem ser daquela forma ou forma. As diferenças, as originalidades são banidas ou combatidas. Há também a concepção materialista do ser humano, com duas formas de pensar, a forma mecanicista e o histórico dialético.